Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Aberta em Pauta, no seu 6º ano. Que alegria imensa ter você aqui celebrando conosco esse marco tão especial. Eu sou Adriana Mederô e é com o coração transbordando de gratidão que vejo este movimento, que nasceu para tecer pontes, inspirar transformações, completar o seu 6º ano. A Mederô Conexão de Negócios segue firme, contribuindo para que essas conexões se multipliquem, gerando impacto real no mundo. E é uma honra testemunhar e apoiar esta jornada, Adriana. 6 anos de conexão aberta em pauta é a prova viva da sua visão e da força de uma comunidade que acredita no poder da colaboração. A Mederô, com sua essência de liderança que transforma, tem sido o solo fértil para que tantos líderes floresçam e construam seus legados. E para celebrar esse 6º ano e para darmos continuidade à nossa pauta de liderança consciente, que essa conexão, essa ponte que nos faz todo dia termos e aplaudirmos tantas pessoas que vêm até nós para reescrever ou escrever a sua história. Por isso, a nossa pauta, esse presente especial para você que começamos o nosso 2026. Um presente que é também um convite à reflexão profunda sobre o que realmente sustenta a nossa capacidade de liderar. Hoje, aqui no Conexão Aberta em Pauta, mergulhamos no podcast Saúde do Líder. Neste episódio, exploraremos um tema crucial, como a sua energia e bem-estar são a base para qualquer legado duradouro. Afinal, um líder regenerativo começa por se regenerar. É um conteúdo que se conecta diretamente com os pilares do nosso curso Líder em Conexão, que te capacita a desenvolver a sua arte gerencial para ser um agente de mudanças e impacto, onde Cláudia Guastelli está presente conosco. Então, prepare-se para uma conversa que vai nutrir a sua mente, o seu corpo, o seu espírito de liderança. Aperte o play e vamos juntos nessa conexão aberta em pauta. Bom dia a todos, bom dia líderes em conexão. Líder que se transforma, líder que busca o seu real e realmente em busca da sua obra-prima. Eu acho que vocês vão entender um pouquinho, cada vez que a gente vai abordando um tema dos nossos módulos, a gente vai entendendo qual é o nosso caminho, como a gente faz isso. E eu não poderia deixar desse podcast de trazer, além de ser parceira, amiga, mas uma profissional de mais de 20 anos de expertise, de transformar o ser, de estar sempre buscando algo para ajudar o outro. Mas ela vai mostrar para vocês que não é bem assim também. Então, a gente já deixou bem... Vamos considerar que esse início de programa, a gente está deixando bem com muita informação, com muito conteúdo, para que você já comece desde o início praticando. E é por isso que eu convidei a Cláudia Guastelli. Gente, ela é fundadora da Celebre Qualidade de Vida, uma empresa dedicada a promover o bem-estar e principalmente também a longevidade. Especialista, né? Sua expertise abrange as áreas da saúde mental, saúde emocional, social, né? Ela tem um foco, está muito voltado para essa qualidade de vida. Como que você pode se encontrar, se autoconhecer, entender quais são os princípios fundamentais para o bem-estar do ser humano? Cláudia, muito obrigada por você estar aqui, contribuir com esses líderes e trazer toda a sua expertise, seu acolhimento, porque eu acho que a gente está passando por um momento que eu acho que é isso que as pessoas vão buscar em você, acolhimento, né? E todo um cuidado com esse novo ser. Como empreendedora, como atuante com outros empreendedores, né? Com CEOs, com empresas, como que você está vendo, né? Já vou começar aqui. Como que você está vendo esse cenário quando se fala de saúde? Bom dia a todos. Eu que agradeço, Adriano, o convite. É sempre uma honra estar aqui.
Então vamos lá, né? Como que eu estou vendo a saúde dos líderes aí, né? De uns bons tempos para cá. Eu acho que a gente nunca teve tanto problema físico e mental como nós estamos tendo nos dias atuais. Então, o que eu acho que o líder ele sofre de cara, sem a gente falar como eu posso melhorar, se vai mudar, se não vai. Vamos falar hoje assim o real, né? O que está acontecendo com eles. Eles estão vivendo um estresse crônico absurdo por conta de pressão constante aí por resultados, né? Ter que lidar com os conflitos, né? A falta de tempo para o descanso, porque cada vez chega mais demanda. E hoje as empresas, né? Os líderes estão com um problemão. As empresas não estão tão bem financeiramente por conta de toda a nossa economia. Muitas pessoas estão sendo mandadas embora. Então, o líder ele tem que organizar aquela equipe e ele precisa ajudar, porque tem setores que tinham 6 pessoas, 8 pessoas, e estão com 6, estão com 5. Então, esses 5 também estão sobrecarregados, porque tem que dar conta daqueles 3 que foram mandados embora. Então, tem mais pressão ainda nesse líder do que tinha antes. Então, isso é um fato que vem acontecendo. E quem está ficando na empresa está ficando ainda mais sobrecarregado e cansado, né? E aí isso, lógico, né, tem um impacto muito grande que te leva à ansiedade, te leva à irritabilidade, te leva à insônia, à dificuldade de concentração, fadiga mental. Então, o líder, ele tá ali ele tá tentando se blindar de tudo isso, mas não dá, né? Então, a gente falando de saúde aqui, a gente fala que hoje o líder ele tem um estresse crônico, ele tem um burnout já instalado, só que ainda não chega no caso de um afastamento, e a gente vai falar sobre isso também, né? Como que a gente identifica esse burnout, mas eles já estão entrando, eles já estão num burnout, que é um começo, né? Com tudo isso, começa a ser um começo de um esgotamento físico e mental. Então eles estão naquela primeira linha lá. Muitos ainda não se não acordarem, vai entrar num burnout, e aí vai entrar afastamento mesmo físico da empresa, né? Então eles já estão aí num burnout, entrando num burnout aí. Isso já acarreta problemas físicos, né? Porque eles não têm o tempo para cuidar deles, né? Para ter uma rotina. Então eles têm uma vida sedentária. Eu não estou dizendo que são todos, tá, Adriana? Mas como eu trabalho em organizações há 25 anos, e de uns anos para cá, eu tenho visto isso só piorar. Eu só tenho visto a vida dos líderes e gestores só piorar. Então, eles não têm um tempo para se alimentar direito, né? Ter aquela alimentação com calma, é tudo correndo, não consegue fazer atividade física, né? E aí, qual é o impacto que você tem aí? O que eles estão desenvolvendo, esses líderes hoje, né? Hipertensão, né? Eles estão começando a ter essa doença, né? Essa comorbidade que é a hipertensão, problemas cardiovasculares, dores musculares, né? E ganho ou perda de peso, né? Porque aí você também não se exercita, você pode ter uma compulsão comer mais, ou você não come exatamente porque você está preocupado com as coisas, e você perde também o apetite, porque muito cortisol, né? O estresse, né? A liberação de muito cortisol e adrenalina no teu corpo te faz perder um pouco o apetite. Então, o nível de estresse fica muito alto, você não tem fome. E alguns são ao contrário. Tem a compulsão, o cortisol é liberado, tem a compulsão e vai comendo qualquer coisa ali do lado para ir se alimentando, né? Fingindo que está se alimentando. E aí começa a questão também do isolamento social. De final de semana você não quer mais estar com as pessoas, você quer ficar na sua casa, até pelo cansaço da semana, o excesso, né, de responsabilidade e que você tem. Você tem a dificuldade também de você compartilhar as suas vulnerabilidades, e isso te traz uma redução de conexões pessoais, profissionais, e uma queda no seu bem-estar emocional. Então, e a gente sabe, né, que a gente tomarmos decisões com base, né, na exaustão, a gente não vai ter muito sucesso. E aí vai virando um
um problema, né, Dri? Porque se o líder tá assim, ele vai impactar automaticamente na sua equipe. Se o líder adoece, se ele tá doente, a equipe ela vai adoecer. Então, isso não sou eu que estou falando, né? Isso são pesquisas, isso é ciência. O líder bem, a equipe é um espelho. O líder bem, equipe bem. Líder doente, equipe doente. Né? E eu vejo isso há 25 anos. Antes, menos, mas eu posso falar que de uns 10 anos para cá, a gente só vem piorando. A coisa só vem piorando num grau altíssimo. E eu posso te falar que de 2 anos para cá, do ano passado para cá, a coisa tomou uma proporção que me preocupa. Me preocupa e me entristece. Porque esse líder doente, ele está adoecendo a família dele em casa, o que é muito sério, porque a gente acha que é só na empresa. Não é. Então, ele está adoecendo a família dele em casa, né? A esposa, o marido, porque a gente tem mulheres na liderança também, e os filhos. Então, o sistema, né? O sistema, ele está ficando doente. Então, isso na verdade, me preocupa bastante. Não, e você me vem com um alerta, né? E me parece que esses muitos lidam com cuidado da própria saúde ainda me parece um luxo e algo secundário, que se você não está com uma boa saúde, automaticamente você não consegue ter produtividade, qualidade de vida, né? E aí vem todo esse cenário que você está aqui nos colocando, principalmente nesse ser, né? Eu quero dizer que a gente tem cérebro, né? A gente precisa oxigenar, precisa ter relacionamento, precisa fazer exercício físico, mas a gente pode dizer também que a gente tem 2 linhas aí que eu acho que também vêm de encontro, até por você também ser psicanalista, ser autora de livros, né? E se coloca também sempre numa especialidade do olhar desse corpo que hoje passa a maior parte do tempo sentado. E aí me preocupa isso, porque nós estamos numa era, vamos considerar, de muita informação, de muita solicitação, e a coisa é muito rápida, né? A gente também tem um grau de limitação desse ser, e a gente está falando de 2 gerações que estão se encontrando, né? Em formatos completamente diferentes. Aquela geração anterior à tecnologia vem com expertise do que é ser um empreendedor, o que é ser um líder, todo um estudo, e aí você traz a nova geração, que são jovens, com todo esse nível de informação e que já implementa esse isolamento. E aí eu vou ter que entrar agora, antes de trazer aí uma questão de equação, pensando se coloca uma norma, uma lei para algo que é tão claro que deveria isso ser um princípio dentro da cultura organizacional da empresa. Pois é, né? Foi colocada essa lei aí, exatamente, né, Adriana? Porque o INSS, né, ele se viu aí sozinho, porque é tanto burnout, é tanto afastamento de ordem psíquica, e isso obviamente dá um afastamento. Tem líderes, tem gestores que ficam afastados 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque o burnout ele tem um esgotamento físico e mental, e ele pode te levar a uma depressão profunda, a um grau de ansiedade muito grande, que te leva a uma síndrome do pânico. Então você não consegue sair na rua, você não consegue ter, né, as suas ações sociais, as suas questões sociais, familiares. Você fica realmente trancado. Tem executivos, líderes, que precisam ir para o meio do mato, sem televisão, sem celular, sem visita, para desinflamar esse cérebro, para esvaziar esse cérebro, né? Não ver televisão, não ver jornal, e aí vai para um lugar mesmo para ter práticas meditativas, para ter uma alimentação saudável, porque a alimentação influencia diretamente no nosso comportamento. Muitas pessoas, embora acham que não,
Mas isso não é Cláudia falando, isso é ciência, isso é pesquisa. Então as pessoas precisam se isolar. Então o que elas deveriam fazer no processo natural ali do dia a dia da vida, que é você dormir, que é você se exercitar, que é você se alimentar, que é você ler um bom livro, que é você estar na companhia de pessoas que você ama. Você vai deixando isso de lado por conta do seu trabalho. E aí você tem que se enfiar em algum lugar, no meio do mato, num spa, em alguma coisa, para você retornar ou chegar perto da sua essência, né? E por que a lei? Você bem colocou. Por que a empresa já não cuida disso? Por que isso teve que virar uma lei? Exatamente porque não é olhado, né? Porque não é cuidado. Porque a empresa, ela olha... É ruim o que eu vou falar aqui, é triste, mas pouquíssimas empresas olham para o funcionário como um ser humano. As empresas olham ali, eu preciso resolver isso, preciso bater essa meta, preciso vender isso, você não conseguiu, né? Todo mundo apavorado. Eu vejo as pessoas que vai chegando perto do dia 30, as pessoas vão ficando mais enlouquecidas, do dia 20 ao dia 30. Porque dia 30 é o mês que você fecha o mês, e aí vai ver se você bateu a sua meta ou não. E aí é um desespero, porque, gente, eu não bati minha meta, falta tanto para eu bater minha meta, vou rodar a noite aqui, porque eu preciso arrumar uma estratégia. Então, olha o perigo, né, dessa palavra, né, bater a meta. Então, precisou-se fazer uma lei para que a empresa implementasse um programa de saúde mental para os seus funcionários. Mas aí é um outro assunto, né, Adriana, para a gente falar também. Esse assunto ele é tão amplo, porque só a lei, né, só você implantar algo e realmente você não mudar a cultura da empresa, é isso que as empresas precisam entender, né? Tem que ter uma coisa antes dessa lei, tem que ter um processo antes dessa lei. Você já precisa ter esse posicionamento na empresa, né, essa cultura, que o funcionário ali, o colaborador, ele é um ser humano. E eu não posso vê-lo como um número, mas infelizmente é assim que é visto. Então, foi criada uma lei para falar, ó, você vai ter que acordar, você vai ter que aí implantar, você vai ter que aí cuidar. Mas na minha opinião, Adriana, essa lei já é uma lei, deram um prazo aí até o ano que vem para as empresas se estruturarem, e eu acho que até foi inteligente, porque estava todo mundo desesperado de como implantar, o que fazer, e ia implantar coisa errada, e ia fazer coisa errada. E eu acho que o INSS deu esse prazo, o que eu gostei, que é exatamente assim, a gente vai ter duas linhas aí, né? Duas vertentes aí. Ou a empresa, essa lei serviu para ela dar uma acordada e ela olhar para esses funcionários e já começar com mudanças culturais e comportamentais dentro da empresa, antes dessa lei bater na porta, antes do Ministério do Trabalho, um fiscal do trabalho ir lá bater na porta e ver o que você implantou, né? Aprender, né? Começar com essa mudança comportamental. Ou a outra vertente é assim, que ótimo que jogou isso lá para frente, né? Até 25 de maio de 2026 eu tenho que implantar um negócio aqui, tudo continua igual, e lá para janeiro, né? Que a minha meta é maio, né? Meu prazo é maio. Lá para janeiro, fevereiro, março, eu chamo alguém aqui para ver aí o que eu preciso fazer e nada vai mudar. E essa lei vai estar lá, que é o quê? É por um programa de qualidade de vida, é por um programa de meditação, de yoga, de ginástica, de pôr um psicólogo dentro da empresa. Só que, filho, eu pus tudo isso aqui, mas as coisas continuam iguais. A gente tem que bater essa meta, a gente tem que fazer isso, a gente está mandando gente embora, então você vai ter que fazer o trabalho aí de 2, de 3. Então, assim, eu estou pondo um programa, porque eu fui obrigado, e nada vai mudar. Então, eu estou pensando muito sobre tudo isso, nessa lei, assim, e do comportamento das empresas. O que as empresas estão me perguntando, o que as empresas estão fazendo. E tem empresa que, assim, até abril, março, o meu WhatsApp, o meu telefone não parava, Adriana, porque eu preciso implantar, eu preciso fazer reunião, e quanto que eu vou gastar, e quanto que eu preciso, e por onde eu começo, né? E aí,
veio um negócio assim, deixa pro ano que vem, é uma coisa impressionante. As mesmas pessoas falaram para mim, Clau, a gente, ai, que bom, né? Que bom que deram um tempo para nós. Logo mais a gente volta a se falar. Esse logo mais vai ser o ano que vem. Você pode ter certeza que vai empurrar com a barriga até o último prazo. Agora, Cláudio, a gente não precisa de obrigações para efetivação, certo? Com certeza. É o seguinte, sabe o que me vem na cabeça? Essa transição do que foi estarmos 2 anos em casa por questões que foi uma pressão, né? A pandemia foi uma pressão emocional, foi uma pressão. Né? Assim, de você não sair de casa, o medo, e de uma certa forma, quando isso voltou, né? E foi de uma certa, meio periódico, né? As pessoas foram voltando presencialmente para as empresas de uma forma muito híbrida, um pouco aqui, um pouco ali, porque já se via esse burnout, esse medo de sair de casa. E aí também o conforto de estar com a família, o conforto de você ter um horário flexível, de você fazer as coisas com mais tranquilidade, poder estar ali junto com a sua família, de uma certa forma ter o tempo para coisas que lá no trabalho você não consegue, né? E ao mesmo tempo se criou um nível de reuniões online que agora no presencial as pessoas não estão sabendo nem como se comunicar e continuaram, olha que é mental, hein? Mental, né? E aí eu realmente queria tirar essa dúvida com você, porque a gente está falando com o líder, que ele vai sentir que ele precisa fazer uma reflexão sobre o que a gente está falando. E aí eu entro na questão dos pilares da saúde integral. Porque não é para você pensar, então vamos só pensar na saúde mental. Aí você me traz pilares de ações e práticas. E aí, assim, vamos cuidar do outro dos outros. Será que cada pessoa, porque não é só fazer uma meditação um dia, não é só fazer o aprendizado da respiração um dia. Se a gente fizer uma pesquisa, e aí eu coloco aqui já como uma pesquisa, uma pergunta efetiva, quantas vezes do dia você para respirar de forma correta? Aí vai. Quantas vezes ao dia você, já iniciando o seu dia, você trabalhou a sua energia? Você já fez um exercício, você já criou toda uma alimentação saudável. Em que momento do dia você agradece? Em que momento do dia você desapega? Em que momento do dia você diz obrigada? Em que momento do dia você diz, né, já começa o dia, bom dia, minha esposa, meus filhos, bom dia, meu colaborador. Nós vamos parar para a gente, pelo menos, respirar um pouco, falar de outra coisa, além de resultados, de lucro, porque uma coisa puxa a outra. Então, assim, quem é esse ser único? Esse ser que habita em cada um de nós. Será que a gente está começando por nós? Porque senão vira uma máscara, né, Cláudia? E aí eu sei que você vem de uma forma muito efetiva, explorando cada vez mais dentro das suas redes, dentro das empresas que você vai, dentro dos grupos que você participa. A pergunta é como a gente cria esses pilares de saúde integral? Primeiro, né, Adri, assim, é o que você falou, eu venho falando muito e venho desenvolvendo métodos para isso, né? Então, quando a gente fala de saúde integrativa, é assim, muito bem colocado por você. Não adianta a empresa colocar, não adianta o líder falar, olha, tem um programa aqui XYZ para vocês, se ele não está conectado, né? Se ele não está ali inteiro com ele mesmo, um líder, né? Um líder que lidera pessoas, que engaja pessoas. O líder ele é um mestre, né? O líder
ele é tudo ou nada, assim, ou ele é amado, né? Essa é a verdade, ou ele é odiado. Agora, falando dele, assim, esse líder, ele precisa ter dentro dele esse autocuidado, primeiro, essa autorresponsabilidade. Parece que a gente está aqui, assim, puxando a orelha, sabe? Mas não é isso. É porque é tanta preocupação que vem na frente, é tanta coisa que ele tem que dar conta, porque ele tem ainda o trabalho, ele tem ainda a família dele, né? Ele precisa daquele emprego, daquele salário, daquele trabalho. Ele precisa de muitas coisas relacionadas à atividade dele diariamente. Então, ele vai, porque o líder, ele se enxerga muito como o homem, né? A mulher ali profissional. Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar bem aqui com o meu chefe, né? Porque ele responde lá para cima e o outro responde para o outro, e aí vai. Então, por isso essa cobrança o tempo todo. Então, se o líder ele olhar, né, Adriana, para a saúde dele de uma forma integral, porque assim, está tudo ligado, né? Quando a gente já faz atividade física, que o nosso primeiro pilar para qualquer ser humano e em qualquer cargo é a nossa saúde física. Porque se eu ou você, se nós estivéssemos doentes hoje, nós não estaríamos aqui, né? Então, lógico, a gente pode estar com uma dor de cabeça, alguma coisa, mas que não tira a nossa atividade diária e a laboral. Se a gente está doente por qualquer questão, a gente já nem vai trabalhar, a gente já nem consegue executar. E quando a gente fala de um pilar de saúde física bem estruturado, envolve tudo aquilo que a gente estava falando anteriormente. É você abrir um espaço na sua agenda, porque hoje não tem mais escolha. Hoje não é assim, eu não gosto, eu gosto, eu vou, eu não vou. Não é bem assim hoje. Hoje a gente não tem escolha, você tem que fazer atividade física, não tem como escapar disso, né? E quando a gente faz a atividade física, a gente trabalha o nosso sistema nervoso central e a gente trabalha ali os nossos sistemas, o simpático e o parasimpático. A gente equilibra. Para quem não sabe, o parasimpático, quando a gente faz atividade física, com 20 minutos a gente já libera serotonina, dopamina, adrenalina. A adrenalina é de uma forma para você estar animado para fazer as coisas, né? E aí, quando a gente não faz, né, e a gente libera muito o cortisol e a adrenalina através do estresse. E aí, um cortisol sendo muito liberado no teu corpo e ele não ser gasto, porque o cortisol e a adrenalina, o nosso corpo é tão inteligente que ele é fabricado para um momento de estresse. Então, um exemplo, eu fui assaltado, eu levei um susto, imediatamente é liberado o cortisol no teu corpo e a adrenalina. Por que isso? Porque é uma injeção para os teus músculos, para o teu corpo, é um alerta. Que se você precisa correr, se você precisa fugir, qualquer coisa, o cortisol está ali para te ajudar. Não tem situações que a gente passa que a gente fala, nossa, eu nem acreditei que eu fiz aquilo, eu nem sei como eu fiz aquilo. Foi o cortisol e a adrenalina que te deu esse estado de atenção. Só que se a gente está num estado de tensão o tempo todo, de estresse o tempo todo, essa adrenalina e esse cortisol tá lá no seu corpo. Se você não gasta isso vira glicose, armazenado em forma de gordura, porque você não gastou. Você está sentado na sua mesa de trabalho, só que você está estressado, você está irritado, você chegou em casa, você não dormiu direito, você não comeu direito, e o cortisol sendo liberado, Então, tem pessoas que ganham peso, mesmo fazendo uma dieta regrada, porque está num nível de estresse tão alto, de ansiedade tão alto, que esse cortisol é liberado a todo tempo. E se eu não gasto, se eu não uso, o meu corpo armazena, porque o cortisol, ele não tem como você liberado. Eu não usei, tchau. Ele vai sair na forma de suor, ele vai ser descartado na urina. Não, o corpo é muito inteligente. Ele fala, bom, a Cláudia não usou agora, mas a Cláudia pode precisar daqui a pouco. Vamos armazenar. Vira gordura, né? E desta gordura, você vai desencadear o quê? A hipertensão, a diabetes. Aí que começam os seus problemas de saúde. Percebe como uma coisa vai ligando a outra? Aí você fala, nossa, eu nunca tive pressão alta. Então, comecei a ter pressão alta por liberar em excesso esse cortisol que eu não gastei, ele ficou armazenado no meu corpo, e aí eu começo a desencadear
doenças. Então, gente, por isso a importância desse pilar físico estar bem sustentado. E aí a gente fala, eu preciso ter uma pausa para tomar água, né? O nosso corpo é 70% formado por água. As nossas articulações, elas são lubrificadas por água. Se não tem água no meu organismo, esses discos, essas articulações vão ficando ressecadas. E aí eu começo um processo de artrose e artrite. O que é isso? É a falta de água no nosso organismo. Então a gente tem um processo de artrose, porque eu gastei demais as minhas articulações, e pela idade, e eu tenho um processo de artrose e de artrite por falta de água no meu corpo, né? A nossa coluna vertebral, a gente tem os discos ali entre as vértebras, que o disco ele é alimentado por água, para ele ficar o quê? Fofinho, gordinho, para uma vértebra não bater na outra. Se eu não cuido disso, aquilo vai, sem falar na nossa idade, tá? Sem falar no envelhecimento, vamos falar disso agora. Então começam as hérnias de disco, né? Começam todos esses impactos na nossa coluna. Então, tá vendo como a falta de atividade física, a falta da água, olha, coisa simples, muito simples, elas vão impactando seriamente no nosso corpo. Aí vem a alimentação. O que eu como? O que eu tô colocando para dentro, né? A gente nunca viu tantos cânceres de pâncreas, esôfago, intestino, né? Serem tão falados e desenvolvidos tanto nos últimos 5 anos, e é por conta do quê? É por conta de uma má alimentação. E eu volto a dizer, isso não sou eu falando, isso são as pesquisas, é a medicina, né? Dizendo pra gente olhar para aquilo que a gente come. E a gente tá perdido mesmo, porque assim, aonde a gente acha um alimento orgânico morando em São Paulo bom, né? Você vai num mercado, você entra no mercado, observa o mercado, mas observa direito, é só enlatado, é só coisa dentro de caixa, né? Male tem um mercado ali que tem um hortifruti, e aí às vezes você vai olhar aquelas frutas e fala, meu Deus, não dá para levar isso para casa, tá muito ruim. Então eu tenho que sair do mercado e eu tenho que tentar fazer uma feira, ou ir só num hortifruti que eu conheça a procedência e saiba que os alimentos ali são melhores. Então, o que a gente põe para dentro, né? Então, eu vou escolher comer de qualquer jeito, porque eu tenho que voltar para o meu trabalho mais rápido, porque eu como de qualquer jeito pensando no meu trabalho ali, e aí a gente já tem que fazer um link com a saúde mental. Eu tô comendo ali, eu tenho que prestar atenção no que eu tô comendo. Ali, quando eu tô no self-service, que todo mundo come na rua, ou poucas pessoas levam marmita, para de falar com seu amigo que foi almoçar com você de trabalho, porque eu escuto isso. Eu tô num restaurante ali em self-service e a pessoa tá falando de trabalho na hora do almoço. Minha Nossa Senhora, escolhe o que você vai comer, para de falar perto dos alimentos, né? E olha o que você vai comer, escolhe, porque é o que você vai pôr para dentro de você, é o seu combustível, né? É o que vai te adoecer, o que vai te dar energia para você voltar para o teu escritório e à tarde você produzir mais. A gente tem alimentos anti-inflamatórios que dão mau humor, dão cansaço, dão fadiga. Então é só a gente estudar um pouquinho quais são os alimentos que me tiram a energia. Tem uma lista. Quais os alimentos que me dão energia, né? Que a gente não vai falar disso agora, porque a questão não é essa. E aí, gente, o sono, né? O sono é um outro pilar da saúde física, que se eu não durmo, né? Por que tudo no nosso corpo é fisiológico? Por que eu preciso de 8 horas de sono? Por que não 4, 3, 2 ou 5? Por que eu preciso de 8? Porque a cada 2 horas, né, o nosso sono, ele repara as questões fisiológicas do nosso corpo. Então, a cada 2 horas ali, as primeiras 2 horas, é para você começar a relaxar, sua musculatura relaxar. Por exemplo, quando você acorda no dia seguinte, você tá todo molinho ali na cama, né? Você tá todo descansado quando você dorme bem. Por quê? Porque o sono, ele trabalhou o relaxamento dos seus músculos, né? Ele aumentou o tamanho dos seus músculos, ele colocou ali os músculos para dormir. Então eu relaxo, né? As minhas fibras musculares, o meu músculo, as enzimas, eles estão descansando para no dia seguinte, porque ele sabe que ele vai ter uma jornada ali gigante para dar conta do dia dele. Ele vai trabalhar a minha memória. O que é importante eu jogar fora? O que é importante para amanhã? Porque ele já sabe, amanhã eu vou ter uma reunião 8 horas da manhã, eu tenho que me preparar para isso. Então ele vai armazenar o que eu estudei, o que eu preparei.
Então, gente, a cada 2 horas do nosso sono é para uma ação dentro do nosso corpo, dentro da nossa parte física e neurológica. Então, imagina você dormir 5 horas por noite, 6 horas, 4 horas. Você vai ficar devendo. Você está devendo para o seu organismo. E aí começam os processos ao longo do dia, ao longo da semana. E, gente, não adianta falar assim, no final de semana eu recupero. Não recupera nada. O que você não dormiu na segunda, na terça, na quarta, sinto muito, um abraço. Se você conseguir deitar na sexta noite e dormir suas 8 horas até sábado, 9, fechou. Mas fechou da sexta para o sábado. Não recuperou o que você não dormiu. Então é muito sério isso. E aí, gente, a nossa saúde física não estando legal, a gente começa a impactar isso na nossa saúde mental. Porque aí, se eu estou com o meu sistema simpático, lembra do simpático, que é o cortisol e a adrenalina, em excesso, eu tô sempre em alerta. E aí o meu sistema parasimpático, ele tá esquecido. Então eu não consigo liberar uma dopamina, eu não consigo liberar uma endorfina, eu não consigo liberar uma serotonina, né? O que é a serotonina, gente? Não é o hormônio da felicidade, não, viu? Tá errado. É o hormônio do bem-estar físico, é eu estar, aquela sensação de bem-estar. O que é uma dopamina? Simplesmente gente, um Rivotril, um Clonazepam, que a gente vai ali na farmácia, compra e toma. Mas, na verdade, você tem isso dentro de você. É só você dar a oportunidade do seu corpo liberar. Então, eu falo para todo mundo que a gente tem uma farmácia interna dentro de nós, de A a Z, presta atenção, de A a Z. Mas aí a gente vai buscar anti-inflamatório na farmácia, a gente vai buscar antibiótico na farmácia, né? Por quê? Porque baixa a minha imunidade, porque eu não me preparei, eu não estou me cuidando. Então eu vou nunca se viu abrir tantas farmácias na nossa cidade, num bairro, numa rua. Tem uma rua no meu bairro que tem 7 farmácias. Uma rua tem 7 farmácias de marcas diferentes, de bandeiras diferentes, para você ir lá escolher qual que você quer. E eu sou muito curiosa, né? De vez em quando eu entro em farmácias para ver o que as pessoas estão comprando. Eu sou muito curiosa com relação a remédio. E aí, gente, é só aquela receita azul que é dada por um psiquiatra, que são remédios de tarja preta. E aquilo é o quê? É para dormir, é para tirar a tua ansiedade, é para equilibrar o seu humor. E eu tenho visto cada vez mais essas receitas azuis nas farmácias. E aí isso tá onde, gente? Isso tá dentro de nós. Então é só a gente organizar a nossa agenda, né? A gente precisa ter esse autocuidado, né? Esse líder tem que ter esse autocuidado e essa autorresponsabilidade com ele. Porque ele não pode cobrar se ele não faz. E aí, gente, se um líder ele se exercita, se um líder posta na rede social dele ali que ele estava jogando tênis no final de semana, ou no final de semana não, na semana, o seu futevôlei, o seu vôlei de areia, se ele posta aquilo, né, e eu sou liderada por ele e eu não faço nada, eu vou falar, nossa, olha, meu chefe joga beach tênis, joga futevôlei, ele nada, sei lá eu. Você começa a inspirar pessoas. Então não é só inspirar as pessoas para crescer profissionalmente, né? Não adianta só a gente fazer o MBA, outra faculdade. A gente tem sim que inspirar as pessoas intelectualmente, mas a gente precisa inspirar as pessoas, né? Com modelos de como eu ajo à frente, para eu ter uma resiliência, para eu ter um olhar, para eu ter uma compaixão. Gente, para a gente ter um propósito, né? A gente precisa inspirar pessoas a ter propósito na vida. Porque se eu já tenho um propósito na minha vida, eu já ativo o meu sistema parasimpático, mas assim, ó, muito fácil. Porque eu tenho um propósito, eu estou motivado, eu tenho adrenalina, e eu libero a minha serotonina e a minha dopamina. Então, gente, a sociedade está sofrendo desse jeito
líderes, liderado, porque a gente está em desequilíbrio. A gente está em desequilíbrio integrativo. Essa é a grande verdade. E dentro do nosso sistema nervoso central, quem está ganhando essa guerra, essa luta pela sobrevivência em todos os sentidos, é o sistema simpático. Então, é adrenalina e cortisol o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você está sempre em alerta, você está sempre irritado, você está sempre nervoso, você está sempre preocupado com as metas, com as obrigações profissionais, né? E aí, onde está o teu outro sistema, que é a calma? Porque, gente, se a gente não acorda o sistema parasimpático, a gente não tem consciência, a gente não tem visão clara para tomada de decisões, sabe? Para a nossa própria resiliência da nossa equipe. Porque se o sistema simpático, ele está sempre lá na frente, ele está sempre lá no pódio, em primeiro lugar, que é o que está acontecendo. Por isso a questão da receita azul, por isso a questão das farmácias estarem lotadas e vendendo muito. Nós estamos perdendo para o sistema. E eu, como professora de educação física e uma estudiosa da saúde mental, eu digo para as pessoas, não vamos perder para o sistema. Não vamos perder para a indústria farmacêutica e não vamos perder para a indústria alimentícia. Não vamos. O remédio está aí, tá? Graças a Deus que os remédios estão aí. Mas não esses remédios que a gente precisa ir lá comprar porque está dentro da gente. Às vezes a gente faz uma cirurgia, precisa do medicamento. Às vezes a gente ficou doente, precisa do antibiótico. Mas por que a gente ficou doente? Vamos lá, né? Por que a gente adoeceu? A gente precisa enxergar. Quando a gente fica doente, a gente tem que falar, por que eu tô doente? Por que eu adoeci? O que eu negligenciei? Né? Eu não tenho comido direito, eu não tenho dormido direito. Porque, gente, é um efeito cascata, viu? Você não faz atividade física, você não dorme direito, você não come direito, a bomba explode, né? E hoje o que tá bem bonito de falar é o burnout. Mas a gente sofre de tudo isso há muitos anos. Agora eu tenho percebido que a coisa tá insustentável. Mas por quê? Não é só responsabilidade da empresa, é a nossa também. Onde entra a nossa responsabilidade? Porque não adianta a gente falar, meu chefe cobra isso, meu chefe cobra aquilo. Eu dei uma palestra semana passada para um banco que eu falei isso, eu falei, gente, só fala aqui para mim, vamos ser honestos aqui. Quantos de vocês conseguem fazer uma atividade física regular? E ali, todo mundo ali sentado, sei lá, acho que 10 levantaram a mão. Sei lá, tinha mais de 300 pessoas. Então, como é que numa empresa que tem 300 pessoas, 10 conseguem? E por que essas 10 conseguem? E aí falam, eu não tenho tempo. Porque eu faço faculdade à noite. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu sei da minha agenda, outra coisa falando aqui em saúde mental, nós temos mais de 70 milhões de pensamentos por dia, presta atenção, por dia. Era 60 milhões, tá? Estamos chegando em 70 milhões por dia, por conta do quê? Da inteligência artificial, por conta de toda essa tecnologia que está chegando pra gente. Que por um lado é muito bom, por outro lado, se a gente não tomar cuidado, a gente vai usar a IA, né? Ela vai nos ajudar, só que ela tem que nos ajudar para a gente trabalhar menos. E aí a galera tá entendendo ao contrário. A galera tá pegando a IA, tá usando ali, tá ajudando, tá bacana. Aí sobra um tempo, eu vou enfiar mais coisa para mim. O sobrar o tempo que você tem que fazer com a inteligência artificial, seja você inteligente com a inteligência artificial. Use a inteligência artificial para você ganhar tempo. Mas ganhe esse tempo, não precisa arrumar mais trabalho. Ganhe esse tempo para você. Puxa, a IA me ajuda com isso, a IA me ajuda no meu estudo, a IA me ajuda no meu trabalho. Sobrou uma meia hora aqui do dia. Gente, se a gente fizer atividade física 3 vezes por semana, 30 minutos. Eu não tô falando de 2 horas lá na academia, não. Eu tô falando 30 minutos. A gente já libera todos esses hormônios que eu já citei aqui para vocês. Então, a gente sabe cobrar muito da empresa. Mas onde está a nossa autorresponsabilidade e o nosso cuidado? E é o que eu ia falar. Quando eu sei que o meu dia vai ser muito longo, eu acordo 1 hora antes, gente. E eu vou me priorizar.
Então eu vou lá fazer o meu exercício, ou eu vou sentar para ler um livro que vai me acalmar, me ajudar, ou eu vou meditar, ou eu vou ouvir alguém falar alguma coisa para mim de manhã, para começar o meu dia, para eu acordar, porque as pessoas estão no piloto automático. E aí, gente, quando a gente ativa o sistema parasimpático, a gente consegue ter consciência, a gente tem uma ampliação da consciência de 360 graus. Então, para a gente resolver os nossos problemas, para a gente enxergar outras coisas que nós não estávamos enxergando, é só através da ampliação da consciência. E como que a gente faz isso? É a presença no presente, é o aqui e agora, é o respirar, que é o que você perguntou no começo. Como que eu respiro? Eu paro para respirar? Eu comecei com uma higiene minha, pessoal, pela manhã. Quais são os meus hábitos? Como eu começo o meu dia? Eu já saio da cama igual louco, já pego o celular, que é fato, já vou olhar lá e-mail, né? Às vezes tem gente que já faz isso na cama mesmo. Gente, e aí vai pro banho, toma um café que nem presta atenção, às vezes tá com a família tomando café e tá olhando em celular, já tá mandando WhatsApp pro colega de trabalho que já precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. Às vezes tá levando o filho pra escola. Você tá levando seu filho pra escola, aproveita aqueles 10 minutos com ele, 20 minutos com ele, porque isso faz parte da saúde emocional, que está de mãos dadas com a mental. Então, percebe quando a gente fala da saúde integrativa? Então, é a saúde física, é a saúde mental, é a saúde emocional e é a saúde social. O que é a saúde social? Sou eu estar envolvido, né, com pessoas fora do meu trabalho, dentro do meu propósito, né? Conectado. Então, a saúde social é isso, é pertencimento ao universo, é pertencimento às pessoas, à sua família. E a sua família não é a sua família esposa, marido e filhos, é a sua família em torno, né? Há quanto tempo você não liga para uma tia sua? Quanto tempo você não fala com uma prima sua, um primo seu? Percebe que a gente põe o trabalho na frente de tudo? Então, ele precisa existir na nossa vida, mas ele não tem que ser o primeiro. Ele pode estar, outras questões podem estar na mesma escada, né? Na mesma importância que a gente dá para o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem que... Eu falo muito isso para as pessoas e para líderes, né? Cadê a autorresponsabilidade com você? Porque se você... Como é que você quer ter uma equipe, né? Porque os próprios líderes reclamam. A minha equipe é desanimada, a minha equipe só reclama. Então, mas será que não é você que está sendo reflexo delas? Porque se eu vejo o meu líder bem-humorado, se eu vejo o meu líder engajando a equipe, motivando a equipe... Gente, então não seja líder. Desculpa a minha honestidade. Mas se você quer ser líder, se você é líder, você tem responsabilidades como líder. Então, não é só a questão de bater a meta. Você tem que engajar essa equipe, você tem que cuidar dessa equipe emocionalmente, fisicamente. Então, não seja líder. Porque líder envolve outras questões muito sérias e muito profundas. Mas muito. Então, não ache você que você é líder só ali na companhia, porque você não é, não. Porque se o seu liderado tiver com um problema em casa, um problema familiar, um problema, vai respingar na sua equipe, vai respingar nos seus resultados. E não adianta falar que aqui só se fala de trabalho, aqui é empresa, não dá para misturar. Desculpa, dá para misturar sim, porque o ser humano é um ser humano integrativo. Não tem como a gente deixar o problema, gente, lá em casa e chegar no meu trabalho feliz da vida, porque eu preciso aprender a separar as coisas. Eu preciso aprender a separar as coisas. E eu vou dar o meu melhor ali. Mas se o líder não tiver esse olhar, poxa, a Cláudia tá sempre sorridente, sempre feliz, né? Sempre dando bom dia para todo mundo. É uma pessoa dentro da equipe que alegra, que anima. Pô, ela vem já há uns dias. Se o líder não prestar atenção nisso, no comportamento dos seus liderados, eu sinto muito. Esse líder tá doente. Então, esse líder, ele precisa primeiro se curar, se cuidar, olhar para ele, se organizar, ficar bem na saúde física, mental, emocional e social. Aí sim, gente. Aí ele vai ter uma ampliação de consciência, mas tão grande, que ele vai enxergar o negócio de longe. E ele vai arrumar.
mas ele vai arrumar se ele estiver bem, entendeu? E um bom líder, ele precisa entender de pessoas, né? Vamos combinar aqui a minha honestidade e a minha sinceridade. Ele precisa saber ter um olhar de afetividade, de acolhimento, de compaixão. Ele precisa, né? Então, e ele pode mudar tudo. Ele pode mudar um cenário da noite para o dia, da noite para o dia, se ele quiser. Tem muitas ferramentas emocionais para você trazer o seu liderado para perto de você. Mas você precisa estar bem primeiro. Você não pode estar doente. Você não pode ficar doente, né? E quando eu digo você não pode ficar doente, não é por causa do trabalho. Você não pode ficar doente por você. Você não pode ficar doente, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. O nosso pilar físico, ele é a coisa mais importante dessa vida. A nossa saúde é a coisa mais importante dessa vida. Experimenta ter um infarto aí e ficar lá internado, fazer uma cirurgia, demorar 6 meses para você retornar. Fica aí numa fila de transplante, pra você ver como é difícil. Então, a gente tem o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. E aí, dessa saúde física, está amarrada a saúde mental, emocional e social. E aí, gente, para a gente adoecer mentalmente, é um sopro. É um sopro, né? Então, mas por que tudo isso? Porque o sistema simpático, ele está ganhando de braçada, mas de braçada, assim, rindo, aliás, do sistema parasimpático. O sistema parasimpático está ali de braços cruzados e fala, não consigo agir, não consigo trabalhar, porque o fulano está sempre nesse estado. E ele está ali, prontinho, a farmácia está pronta ali, com as prateleiras, só você ir lá e pegar o que você precisa. Mas aí você não dá chance para o sistema parasimpático agir. E o parasimpático, gente, age no nosso físico e age no nosso mental, né? Tanto o simpático como o parasimpático. Então, a gente precisa ter equilíbrio desses dois sistemas no nosso corpo. No final do ano passado, foi vendido 56 milhões de frascos de Rivotril. O que é o Rivotril? É a dopamina. É o calmante. É isso, é pôr uma bolinha embaixo da minha língua. Nossa, como eu tô calmo, como eu tô legal, como eu tô bem. Mas se eu tivesse ido lá, feito atividade física, se eu tivesse tirado alguns minutos para meditar, para respirar, para olhar para mim, eu não precisaria estar tomando Rivotril. Então, é tão fácil que a gente tem e o acesso que está dentro de nós. A gente só precisa do comportamento. A gente só precisa da ação. Então, é sobre isso que a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa prestar atenção o que eu estou fazendo comigo, o que eu quero para mim, como está sendo as minhas atitudes com relação a mim. Porque se eu não tenho nem atitude com relação a mim, boa, eu não vou enxergar meu liderado, eu não vou cuidar da minha equipe, eu não vou. Então, é muito delicado o assunto, né? Mas ele precisa ser explorado, ele precisa ser falado. E eu acho, e a autorresponsabilidade, ela é sua. Ninguém vai fazer por você o que precisa ser feito. Por que todo mundo fala depois que fica internado, que tem um burnout? Agora eu vou mudar. Agora eu vou prestar atenção em mim. Quem precisa chegar nesse ponto? Vamos acordar antes. Porque, pessoal, nós já estamos num burnout. Né? Que é um cansaço físico e mental. Só que ainda a gente não chegou no grau 3 lá, que é o afastamento. Mas nós já estamos num nível de burnout grau 1 e 2. Grau 1 e 2 é isso que a gente está falando aqui. Essa ansiedade, essa pressão, esse cansaço, esse não dormir direito, né? Não nos proporcionar 8 horas de sono, essa velocidade de informações. Coloca a meta. Pega nesse celular aí, sei lá quantas vezes por dia, não sei. A gente tem que criar estratégias, sabe? Você tem que criar a sua estratégia para você ficar muito bem, né? Então, mas aí tem que entrar esse autocuidado e essa autorresponsabilidade. Porque nós já, tem que ficar claro isso, nós já estamos no nível de burnout. Não é que a gente vai entrar, não. Se vocês estão achando que vocês vão entrar, cuidado, porque nós já estamos. O que a gente tem que tomar cuidado é para não ter um infarto,
para não ter que ser afastado do trabalho, ficar internado numa clínica, que tem isso também. Tem gente que fica internada em clínica, né? Tomando medicação. Para quê? Para desacelerar o sistema simpático e acordar o parasimpático. Então, o cara precisa ter ânimo, o cara precisa ter vontade, né? E isso, às vezes, leva meses, gente. Meses que a gente perde com a família, meses que a gente perdeu com a gente, meses que a gente perdeu com os nossos projetos pessoais, com amigos. Então, vamos acordar. Vamos acordar para você primeiro. Você líder. Porque você tem um poder nas mãos, assim, você nem imagina. Você tem um poder de mudar vidas. Você tem o poder de incentivar pessoas. Você tem o poder de engajar a sua equipe num trabalho voluntariado. Você tem o poder de engajar a sua equipe para um esporte. Sabe? Marca com todo mundo num sábado. Pra vocês jogarem um vôlei, pra vocês fazerem uma caminhada no parque. Sabe? Ao invés de discutir problemas na empresa, faz uma caminhada no sábado num parque. Senta na grama ali, cada um leva uma frutinha, um negócio. Faz ali uma roda de conversa. Imagina o que você vai ouvir. Imagina o que você vai transformar. Imagina o que as pessoas precisam falar. Gente, porque hoje as pessoas não falam mais. As pessoas já começam a chorar. Não sei se vocês têm reparado, né? Antes a gente até falava, hoje você já começa a chorar. Então você tem um poder muito grande nas suas mãos para tudo. Então faça desse poder uma mudança positiva, né? Organizacional, porque você defende a sua empresa e tem que defender mesmo, e faça uma ação para o seu grupo, para os seus liderados. E aí não tem como dar errado, gente, porque aí é só sucesso. É só sucesso mesmo. Falei bastante. Até eu tô aqui numa análise pessoal, porque você deu uma aula aqui, né? Se a pessoa não parar, refletir e fazer sabe uma chave? Porque eu acho que é isso. Você sabe que é interessante, eu ouvindo você falar, e você vai até a gente poder ir para um caminho, né? Porque a gente está aqui acionando, né? Acionando esse cérebro. Porque assim, é engraçado, outro dia eu ouvi a pessoa, Cláudia, falar assim: mas eu não consigo falar para o meu corpo que ele pode fazer diferente. Eu falei, mas a mente domina você ou é você que diz o que você quer? E como você também trata com muitas mulheres empreendedoras, né? Eu acho que a gente tem essa fase, né, de ciclos de vida. E você tem atenuado muito isso em vários projetos seus. Mas eu queria trazer uma coisa aqui com você, porque eu queria fazer um fechamento dessa grande aula, e eu não poderia nem saber como te agradecer de você estar aqui hoje, né? Porque eu digo que quando a gente cria um ecossistema coletivo, que a gente cria um líder conexão, não é conexão para si, mas conexão para o coletivo. Então a gente nunca faz uma aula, ou faz um curso, ou faz uma mentoria, tutoria, e até na própria educação, quando a gente está ali conversando com as pessoas, até isso já mudou. É sempre no coletivo, é sempre bom ter o outro com a gente, para que todos possam compartilhar, né? Eu sempre digo assim, você é o que você compartilha. Então esse é um ecossistema visionário, esse é um ecossistema de um líder real, que olha para o todo. Então compartilhar a sua fala, o seu conhecimento, as suas ações, para a gente criar um novo líder, para a gente criar um novo futuro, que ainda não existe, porque a gente vive um dia de cada vez. Mas se hoje nós possamos começar a mudar, agir ao nosso favor, vamos ter longevidade, né? Vamos sair dessa questão
que é tão emblemática. Você precisa de um remedinho para levantar, você precisa de um remedinho para se alimentar, você precisa de um remedinho para, né? Então, tudo é um remedinho. E a gente tem algo muito maior. E eu acho que as pessoas começaram a criar essa consciência, porque isso que a gente fala desse líder que precisa primeiro ter consciência para dar um outro passo. A gente vê hoje muitas corridas, né? A gente vê pessoas nas academias, pessoas que não estão na academia, mas estão andando. Então, eu acho que essa reflexão que você nos deu hoje é para que hoje eu olhe para isso, para ter um amanhã diferente. E aí, olha que interessante, né? A gente passa por várias situações de liderança. A gente teve aquela liderança VUCA, né? Controle, né? Volátil, incerto, complexo, dominador. Né? Aí a gente saiu do VUCA e foi para o BANI. Hoje a gente está no BANI, que é aquele que tem sensibilidade, responde, frágil, ansioso, não muito linear, incompreensível em muitos momentos, até por tudo que você falou, mas existe já uma mudança, né, que a gente vai para essa questão do líder regenerativo, né, que ele semeia, né, que ele é mais resiliente. Mas peraí, regenerar para algo maior. Regenerar para o que? Essa semente, ela, né, fluir, ela crescer. E aí eu vou para uma linha, trocando aqui com você, a questão do líder real. Quem é esse líder real? Eu vou para uma linha mais consciência e propósito, regenerativo, num upgrade maior. Eu coloco aqui ético, afetivo e principalmente legado. Aí a gente está aqui levando esse líder para essa consciência e essa nova estrutura, seja jovem, seja qual idade for. O líder, ele é. Mas aí que eu queria colocar aqui uma coisa para você. Como que a gente faz para sair esse líder regenerativo, para ter um líder real e que nós possamos, como você hoje faz, criarmos uma obra de arte? Quem é esse líder que consegue criar uma obra de arte? Essa obra de arte, ou essa obra-prima, é quando a gente fala desse legado, dessa memória, da gente ter deixado algo para muitas gerações. Será que a gente vem se preparando para isso? Será que a gente vai chegar nisso? Ou a gente está muito mais no nosso fluxo diário de estar falando com as redes sociais, estar mexendo o tempo todo no celular, né? E não está interagindo com as pessoas, não está tendo um relacionamento, não está tendo um relacionamento familiar. A gente não está sonhando, desejando, criando, né? Porque nós somos muito criativos. Eu entendo que nós somos um povo criativo e também multifacetados. Acho que nós somos um povo que recebemos todos, somos um povo que nos comunicamos com todos, somos povos que acolhemos todos. Isso faz parte da nossa cultura. Será que isso é positivo? Será que a gente consegue agora falar aqui para os nossos líderes em conexão, esse líder obra-prima, ele consegue ser real? Boa pergunta. Acho que sim, acho e tenho certeza que sim. Mas voltando no que nós estávamos falando anteriormente, né, Adriana? Esse líder, ele precisa primeiro organizar essa organização clara dentro dele, parar mesmo hoje assim e fazer um estudo sobre ele, né? E a gente só consegue ter mudanças, gerar mudanças ou impactar pessoas. Primeiro a gente precisa se conhecer muito bem, né? A gente investe em tantas coisas
em tantos cursos, em tantos para melhorar o nosso diploma, né? O nosso diploma não, desculpa, nosso currículo, mas a gente não investe ali, né, em desenvolvimento humano nosso, né? Autoconhecimento. Então, esse líder raro aí que a gente está falando, ele existe e já está dentro dele. O que ele só precisa eu acho que é cair para dentro, sabe? Analisar e assim, tem uma ferramenta bem bacana que o líder pode aplicar ali para a equipe dele, mas aí você tem que ter uma certa robustez emocional para você dar conta do que você vai ler e ouvir. Mas é um exercício muito interessante, que os seus liderados falem 5 coisas sobre você na prática do dia a dia, né, o seu comportamento, e que ele fale ali 5 coisas bacanas. Então, tipo, 5 comportamentos que você tem que me incomoda, né? Então, vamos supor que eu perguntei para você, Adriana, né? Adriana, você é minha liderada. Cite aqui 5, mas não precisa ter medo, né? Pode até ser, não precisa nem pôr o nome da pessoa, se a pessoa não quiser. O importante é como a pessoa te enxerga, né? Não quem enxerga, mas como enxerga. E você perceber os pontos que são bacanas em você, isso é muito legal de se fazer, e os pontos que você, teoricamente, teria que melhorar no conceito daquela pessoa. Mas, como eu disse, você tem que ter uma robustez emocional para dar conta disso, mas é um exercício que vai te ajudar, né? Vai te ajudar a você olhar para dentro, você olhar para você, porque você pode estar tendo uma percepção sobre você. Como eu disse, né? Nós temos 70 milhões de pensamentos por dia. A gente tem pensamentos que são reais, a gente tem pensamentos que são imaginários, a gente tem pensamentos sabotadores, a gente tem vários tipos de pensamentos. Então, e às vezes eu posso ter comportamento por conta desses pensamentos. Porque um pensamento gera uma emoção que gera uma ação fisiológica. Então, a gente está falando aqui da neurofisiologia de um pensamento. É uma loucura. E quem dá o comando é você, não é a sua mente. Porque a mente já tem um nome bem bonito aí. A mente mente para você o tempo todo. Ela te engana o tempo todo. Por isso, você tem que estar atento, muito atento a ela, o que ela está querendo te comandar, como ela está querendo te conduzir. Então, isso é a presença no presente, é você estar atento aqui. Então, existe essa ferramenta que você pode pedir para os seus liderados fazerem para você montar uma estatística e você olhar ali como é que você está, a parte positiva para as pessoas e os pontos que você tem que melhorar. Isso é muito interessante, é um teste é uma ferramenta muito interessante de se aplicar. E que você não precisa falar para ninguém, você aplica ali com a sua equipe. E quem não quiser pôr nome, põe. Quem quiser pôr, coloca. Até depois de você ter uma forma de conversar. Porque sabe o que eu acho lindo nas empresas? Que os líderes têm que dar um feedback pro funcionário. Se ele está chegando no horário, se ele está produzindo, se ele está bem, se ele não está. Mas as pessoas nunca podem falar sobre seus líderes. Olha que coisa interessante. Eu nunca posso falar pro meu líder o que eu acho dele. E por que não pode? Já começa aí uma mudança organizacional para a gente ter sucesso, né? Então, se eu fosse você, líder, eu aplicaria essa ferramenta, porque ela vale milhões, e é de graça. E a pessoa está dando um feedback sobre você sem ela te cobrar absolutamente nada, né? Então, isso é muito interessante. Então, esse líder raro, ele existe, ele já está dentro da gente, né? De quem é o líder. Ele só precisa ser ali acordado, lapidado. E para isso ele precisa de mudanças comportamentais seríssimas. Como eu disse, primeiro com ele. Porque, Adriana, se ele estiver com saúde, com o pilar da saúde bacana, ele já vai engajar a equipe, porque ele vai estar sem dor, ele vai estar alegre, ele vai trabalhar motivado, né? Se ele está já sem dor, ele já vai num outro clima de humor, né? Então a minha saúde já está ligada ali à minha saúde mental, à minha saúde emocional. Então percebe como são pilares, né? Um tem que andar
de mãos dadas com o outro. Então não adianta eu só meditar, ou eu só fazer uma respiração consciente, ou eu só começar a minha manhã com a minha higiene ali mental diferente para eu começar bem meu dia, mas eu preciso colocar algumas práticas reais, né? O que eu vou almoçar? O que eu escolhi para colocar na minha marmita que eu esquento lá na minha empresa, que eu não como na rua? Muita gente hoje leva marmita porque não aguenta mais comer na rua, porque passa mal, porque é comida mega inflamatória. Então já leva sua marmita, já faz em casa, já cozinha legumes, verduras. Isso é minoria, tá? Porque o que a gente ouve? Não tenho tempo para fazer isso, então eu vou lá no quilo. Mas mesmo no quilo tem coisa boa, tem comida muito boa que dá pra gente fazer as escolhas, né? E aí tem lá aquela bancada de doces. Eu não preciso daqueles doces, gente. Por que eu preciso comer um docinho todo dia, né? Quando eu ouço assim, hoje eu vou comer um doce porque eu trabalhei pra caramba e eu mereço. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você trabalhou bastante, aí você merece colocar açúcar para dentro do seu corpo, que é extremamente inflamatório. Então, é um prazer. Você está buscando um prazer porque você trabalhou muito. Mas aí, olha o perigo, né? Você está buscando um prazer porque você achou que você trabalhou muito. Então, tem uma relação muito forte aí de compensação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós fazemos escolhas para compensar outras. Então, esse líder, ele existe sim, ele está aí, mas ele precisa, ele primeiro, né? Se organizar, ser lapidado, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de líder, o Abílio Diniz, gente, aquele homem era um trator, né? Mas ele era um trator em todos os sentidos. Um trator porque ele fazia atividade física todo santo dia. E ele falava, se eu não fizer atividade física, eu não dou conta das minhas responsabilidades diárias. A minha cabeça não funciona. Então, não é que eu quero... Uma vez ele falou isso, né? Não é... As pessoas acham que eu quero me exibir, que eu jogo tênis porque é coisa de rico, porque ele falou, pelo amor de Deus, o exercício físico é meu remédio. Ele falou, se eu não fizer, eu tô morto. Ele falou, eu tô morto. E aí ele tinha sucesso, né, no trabalho dele, na gestão dele. E quantas pessoas ele incentivava a prática da atividade física? Ele pagava corridas para os funcionários. Ele punha um valor a mais, né, no salário das pessoas para pagar academia. Tinha uma academia dentro da empresa. O cara montou uma academia dentro da empresa para a pessoa nem ter que se preocupar em sair, para ela já chegar antes, malhar lá, tomar banho lá e ir trabalhar. Claro que não são todas as empresas que fazem isso, mas as empresas colaboram para algum tipo de incentivo para você. Só que aí você recebe lá o dinheiro para atividade física, o dinheiro para XYZ. Você não usa, você não faz, fica lá, entendeu? Então, esse líder existe, está dentro de você. Só precisa organizar essas peças, ver o que está sobrando aqui, traz para cá, organiza isso, né? E traz essa autorresponsabilidade para você. Se você não tiver autorresponsabilidade sobre você, você não vai ter sucesso, de verdade. Você pode achar que você está tendo, mas você não vai ter. Não, e você sabe que depois de todo, assim, eu vou falar aqui de mim como CEO, como você, CEO, né? Com muitas pessoas, CEOs, hoje a gente tem muitos empreendedores e vem crescendo, né? Porque as pessoas começaram também a perceber que tem as suas qualidades, tem as suas habilidades e competências, e elas hoje têm ainda aquele fator idade, que eu acho que isso em novos tempos não deveria ter mais. A gente já mudou essa mentalidade, até pelo próprio ecossistema né, empresarial. Mas eu quero aqui deixar, aqui até para a gente finalizar e agradecendo seus conselhos, que é justamente, gostaria aqui de você poder trazer a sua mensagem, trazer o trabalho que você vem desenvolvendo, a sua empresa, né? Porque eu acho que isso que é gostoso, da gente poder colaborar com esse novo líder. Eu sempre acredito que a gente pode dar um pouquinho de nós para transformar
né? Pelo menos eu sempre fui uma líder de conexão, né? E eu falo, puxa, mas eu quero ser uma líder real, uma líder que tenha, de alguma forma, crie sua obra-prima. Que as pessoas falam, puxa, olha, isso aqui a Adriana nos deixou, né? Ela criou isso para a gente poder sempre, né, sinalizar que tudo é possível quando se torna possível. Eu queria deixar minha frase aqui para finalizar, queria que você fechasse o nosso podcast. Realmente eu vou escutar muitas vezes, porque eu acho que você, além de dar uma aula, você trouxe hoje algo muito maior para se pensar, para agir, porque um grande líder, ele tem ação, ele tem atitude e já tem uma vocação. Então, eu vou deixar aqui para vocês, para terminar o nosso podcast, para o líder real, a saúde integrativa é o pulso vital que harmoniza corpo, mente e espírito, forjando a clareza e a força para construir sua grandiosa obra-prima. Claudinha, gratidão, queria que você finalizasse aqui nosso podcast. Muito, muito obrigada. Eu espero que muitos entrem aqui com a gente e entendam exatamente qual por que nós estamos a serviço de algo maior. Eu que agradeço, obrigada por essa oportunidade, porque a gente sempre aprende, né? Então, te ouvindo também e me ouvindo também, a gente vai aprendendo aqui muitas coisas e vai abrindo aqui outras vertentes, porque eu ia falando e já abrindo outras vertentes na minha cabeça, né? Então, o que eu queria dizer aqui para um líder, né? Que eles precisam encarar. E assim, eu sou professora de educação física, foi a minha primeira formação e atuo com ela até hoje, nos dias de hoje. Então, para mim, eu não tenho como falar com as pessoas sem falar em exercício físico, sem falar em atividade física, porque eu estudo atividade física há 25 anos. Eu trabalho com isso há 25 anos. Então, um conselho, né, amoroso que eu quero deixar para esses líderes é que eles encarem a saúde como prioridade e que seja algo assim inegociável, né? Porque quando a gente cuida, né? Então, cuide de você como você cuida. Olha isso, do que você mais valoriza no seu trabalho. Olha que louco. Cuide de você. Eu estudei essa frase aqui para falar para vocês. Cuide de você como você cuida do que você mais valoriza no seu trabalho. Porque a sua saúde é o seu principal ativo de liderança. Nunca se esqueçam disso, nunca. E aqui, vai alguns pontos aqui, né, para você. Então, entenda que saúde, ela é estratégia, ela não é luxo. Então, os líderes e gestores de alta performance, eles não veem autocuidado como algo opcional, mas eles precisam ver. Porque corpo e mente saudáveis são ferramentas indispensáveis para decisões melhores, clareza, resiliência emocional e uma energia sustentável. Lembra do sistema simpático e parasimpático? Eles precisam estar em equilíbrio. Seja exemplo e não exceção. As pessoas seguem comportamentos mais do que discursos. Quando um líder valoriza a sua saúde, a sua pessoal, ele libera a sua equipe para fazer o mesmo. Então, isso cria uma cultura organizacional mais humana e mais produtiva. Agende a sua saúde com a mesma seriedade que você agenda as suas reuniões. Então, na sua agenda precisa estar ginástica, alimentação, descanso e check-ups. Então, isso precisa estar no seu calendário, porque o que não é agendado vira uma promessa vazia. E uma outra coisa muito importante para vocês: priorize a sua família
como você prioriza o seu trabalho. Esteja com eles sempre. Se o tempo for pouco, faça ter qualidade. A gente não precisa mais de quantidade, a gente precisa de qualidade. Use os seus finais de semana para mudar o seu mindset. Não mexa em celular de trabalho, não veja e-mails, não mande e-mails para os seus liderados, não mande mensagens no WhatsApp dos seus liderados no final de semana, porque eles estão tentando fazer a mesma coisa que você, mas você precisa deixar. Finais de semana é sem trabalho, finais de semana é para a gente se recarregar, finais de semana é para a gente mudar o nosso mindset. Então é para a gente viajar, estar com a nossa família, não só a nossa família dentro do nosso núcleo, mas a nossa família, pai, mãe, tios, avós, enfim, amigos, porque amigos são família, amigos dão energia para nós. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, para a gente diminuir esses 70 milhões de pensamentos diários, né? Esteja onde a sua respiração está. Para mim, essa frase, ela não tem nem preço. Eu não consigo nem qualificar um preço para essa frase, porque esteja aonde a sua respiração está, né? Onde está a sua respiração? Onde está o seu coração? Onde estão os seus pés? Então, esteja onde a sua respiração está, porque se você respira aqui com consciência, você vai prestar atenção no que você está fazendo de fato, e aí esses pensamentos diminuem, e aí essa ansiedade diminui, aí essa preocupação diminui. Então crie essa agenda diária, né, como um bom líder que faz a sua agenda, e coloque coisas nessa agenda para o seu autocuidado, porque aí, como eu disse anteriormente, né, você vai trazer a sua equipe para você e você vai deixar um legado, porque às vezes a gente fala assim, gente, eu tive um líder na minha vida que, meu Deus, eu aprendi tanto com essa pessoa me ajudou tanto, ela me fez crescer tanto, por vários aspectos. E outras pessoas que você conversa, fala, gente, eu pedi demissão por causa do meu líder, porque estava insustentável, estava adoecendo por conta do meu líder. Olha o tamanho da responsabilidade que vocês líderes têm. Ou vocês salvam, ou vocês matam. Então vocês precisam prestar muita atenção nesse comportamento de vocês, porque tem muito líder matando liderados. E tem muitos líderes salvando, né, com um olhar de compaixão, com um olhar de acolhimento. Eu não estou dizendo que a empresa, gente, tem que ser igreja, que a empresa tem que ser instituição filantrópica, não estou falando nada disso, viu? Eu estou falando de uma outra forma aí de se liderar, né? E que precisa ser dessa forma, porque as pessoas estão doentes emocionalmente e fisicamente. E remédios para emoção é o que mais está se vendendo. Mas se a gente organizar esses dois sistemas, a gente não vai precisar mais desses remédios. Então, minha dica aqui são essas que eu disse. Se priorize sua família, priorize seu tempo. E queria dar uma dica aqui de 3 livros aqui para vocês, né? A Inteligência Emocional, todo líder precisa ler, é um clássico do Daniel Goleman. Ele fala exatamente sobre como desenvolver, né, boas emoções, como é que a gente consegue ter essas emoções dentro do trabalho, dentro das pressões que a gente sofre. O poder do agora, que é o que eu acabei de falar, né? A gente tem que aprender a ter presença no presente, né? E um livro aqui de uma liderança, né, mais humanizada e inspiradora, Liderança com Base na Consciência, né, do Fred Kaufman. Precisa ler esse livro. Então eu queria deixar esses 3 livros, né? Tem mais um também que eu gosto, que é Liderar com o Coração. É muito bacana esse livro, nos ajuda muito. E um que é bacana também é A Coragem de Ser Imperfeito. Porque um líder, ele não precisa ser perfeito o tempo todo. Ele não precisa achar que ele tem que ser perfeito o tempo todo. Ele pode ser imperfeito, né? Dentro das condições que ele tem de melhor para oferecer para as pessoas. Então é isso que eu queria dizer para vocês.
sejam líderes, exemplos que passem pela cabeça e pelo coração das pessoas, como, puxa, aquele cara me salvou, aquele cara me ajudou. Eu acho que é esse legado que a gente, como líder, precisa deixar. E eu acho que é inadmissível uma pessoa pedir demissão por conta do seu líder, que ele está adoecendo por conta do seu líder. É muita responsabilidade. Então, esse líder, primeiro, precisa cuidar de autoconhecimento, saber quem ele é, para onde ele vai, o que ele precisa fazer, o que ele não está fazendo. E aí, sim, ele se organizando, sabendo quem ele é, ele vai organizar e cuidar melhor dessa equipe. Seja o exemplo, né, da alegria, do amor, do profissionalismo, não da dor. Não seja o exemplo da dor, porque já tem muita gente doente emocionalmente. É isso que eu queria pedir para vocês, como líderes, a importância de vocês na vida das pessoas. Líder te salva ou te mata. Então, seja aquele líder que vai salvar. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. Amiga, muito obrigada, Cláudia. Aqui, gente, vamos colocar aqui todas as redes sociais, contato também, para que vocês possam aí se comunicar com a Cláudia, levar todo esse conhecimento, essa prática para você, como líder. Convido vocês a convidar a Cláudia para poder conversar com vocês. Cláudia, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje, ter contribuído para tantos líderes. Eu que agradeço, Adriana. Um abraço.